Estamos começando agora o trabalho do nosso primeiro ano, trabalho de logaritmos, que será apresentado pelo Daniel e pelo nosso querido Igor. Vai lá, meninos. Bom trabalho. Bom dia, meu nome é Igor. E hoje eu com o Daniel a gente vai apresentar o trabalho sobre equação logarítmica. Bom, a definição. Basicamente, o log, como está expresso ali, ele vem acompanhado do log, e o a, que é chamado logaritmando, e o b a base. Basicamente, você precisa se fazer a seguinte pergunta para resolver a questão. B elevado a quanto resulta em a? Ou seja, você precisa descobrir ali o x. Então, você coloca a conta ali. B elevado a x, que é o número que você precisa descobrir, é igual a. Então, temos exemplos ali do lado. Temos ali, se lê da seguinte maneira o log, log de 9 na base 3. Para resolver ali, você faz a pergunta, 3 elevado a quanto resulta em 9? Então, tá ali, você coloca 3 elevado a x, que é o número que você precisa descobrir, é igual a 9. Aí é simples, você precisa fatorar o número 9 para você descobrir. Bom, fatorou e viu que a base é 3, ou seja, a base é igual. Então, você pode igualar os expoentes. Então, ali, no caso, x é igual a 2. Você já achou a resposta. Ali no outro exemplo de baixo, a gente tem log de 16 na base 2. Faz a pergunta. 2 elevado a quanto resulta em 16? Então, você coloca ali. 2 elevado a x é igual a 16. Fatorou 16, viu que a base é igual, você iguala o expoente. X é igual a 4. Achou a resposta. Bom, aqui no segundo slide, a gente tem a condição de existências, para que um log exista, tem essas condições. Bom, ali no log convencional, o log de A na base B, ele existe se o A for maior que 0, o B for maior que 0 e se o B for diferente de 1. E aqui no segundo exemplo, a gente tem para quais valores de x existe o log de x mais 1 na base 7. Então, ele está aqui. O 7 tem que ser maior que 0, x mais 1 maior que 0, e isso resulta em x maior que menos 1. Bom, aqui nas decorrências das definições, elas são basicamente dicas que ajudam você na resolução do exercício. Então, temos ali na primeira dica, onde log de A na base A. Se vocês perceberem, vocês viram que o logaritmando tem o mesmo valor da base. Quando isso acontece, em qualquer hipótese, o valor sempre vai resultar em 1. Então, quando o logaritmando com a base é igual, o valor resulta em 1. Ali no segundo exemplo, a gente tem o log de 1 na base B. Se vocês perceberem, o logaritmando é 1. Quando o logaritmando for 1, o valor sempre vai ser 0. Ali no terceiro exemplo, a gente tem log de A elevado a K na base A. Ali é o seguinte, temos o logaritmando e a base com o mesmo valor. Só que o logaritmando, ele tem um expoente. Nesse caso, o valor não vai ser 1 como no exemplo citado anteriormente. O valor vai ser o próprio expoente, ou seja, o K. E aqui no último exemplo, a gente tem B elevado a log de B elevado a A. Nessa condição, o valor sempre vai ser o A, ou seja, o expoente do logaritmando. Esse caso aqui ele parece um pouquinho mais complicado, mas mais para frente a gente vai mostrar um exemplo. É A bem gente tem simples. exemplos em exercícios, ele é bem simples de Pessoal, e resolver. esse último caso aqui, observem, ele não é um logaritmo, é uma potência elevado a um logaritmo. Uhum. Isso. E, Igão, Daniel, só para dar um help para vocês, olha o primeiro caso aqui. Quanto que é o expoente do A? Desse daqui? É 1. Ah, Então, então liga com o já terceiro remete caso, já liga com o terceiro caso, isso, Uhum. exatamente. entendeu? Isso que é Uhum. legal, Sim. as coisas vão se completando. Vai lá, sigam aí, meninos. Bom, agora eu vou citar algumas propriedades operatórias para vocês, que são bem importantes durante a resolução dos exercícios. Começando por essa primeira, log de A vezes B na base C. Sempre que você observar que o logaritmando, que no caso é A vezes B, é uma multiplicação, você vai abrir esse logaritmo numa soma. Então, vai ser log de A na base C
mais log de B na base C. A próxima é uma divisão, então log de A dividido por B na base C. Sempre que houver uma divisão, você abre em uma subtração. Então fica log de A na base C menos log de B na base C. Aqui o próximo, vocês podem observar que tem um expoente, que é log de A elevado a N na base C. Sempre que houver um expoente no logaritmando, tem gente que chama a propriedade do peteleco, que o N ele vai para o início da expressão. Então fica N vezes log de A na base C. O próximo, o expoente, ele está na base. Então é log de A na base C elevado a N. Esse caso aqui é basicamente a mesma coisa do de cima, só que ele vai pela metade. Então ele vai para o início da expressão, só que pela metade. Fica 1 sobre N vezes log de A na base C. E por fim, colog de A na base B. Daniel, só uma Esse coisinha, não é daqui, metade, né? É 1 sobre N, porque vamos supor, se fosse isso, 3, isso. seria 1/3. Cuidado só com isso, tá? Uhum. E por fim, o colog de A na base B. Não é muito comum nas contas, mas é basicamente o logaritmo na forma negativa. E aqui eu trouxe alguns exemplos, começando pelo da multiplicação. Daniel, posso só Ah, te mostrar uma coisinha? sim, Daniel e Igor, né? Observem aqui esse terceiro caso e esse quarto caso. Aqui é N e aqui não tem nada no C. Você concorda comigo que é 1? sim. N não é a mesma coisa de N sobre 1? Aham. E aqui não tem nada em cima do A, é quanto? 1. Então, Ó, vem 1 sobre N. Não vem aqui? 1 sobre N, não é isso? É, isso. Então, isso mesmo. geralmente o peteleco é o expoente do de Verdade. cima dividido pelo expoente de baixo. Olha que legal. É. Entendi. Para vocês que estão estudando, já ficou mais claro, mas para quem não estudou ainda, vai entender isso depois. Mas fez sentido para vocês dois? Sim, Fez. sim. Você pode juntar os dois casos em um só. Os casos sempre vêm separados, mas eu mostro para meus alunos que você pode juntar os casos. Ficou? Uhum. Vocês gostaram dessa dica? Sim. Deu para Vai lá, esclarecer meninos. bem. Siga aí, siga aí. Bom, o primeiro caso é uma multiplicação. Lembrando, nesses exemplos, a gente só vai desenvolver os casos, não precisa resolver. Vamos lá, então, log de 3 vezes 4 na base 5. Numa multiplicação, portanto, a gente abre numa soma. Fica log de 3 na base 5, mais log de 4 na base 5. Próximo caso é uma multiplicação com uma soma, né? A única diferença é que está entre parênteses aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Vai ficar log de x na base 2, mais log de x mais 1 na base 2, certo? Porque você separa esses dois aqui. O próximo vai envolver uma multiplicação e uma divisão. Lembrando que quando existe uma multiplicação, você abre numa soma, e quando há uma divisão, você abre numa diferença. Então, fica log de 2 na base 10. E mais uma coisa. Sempre que tiver um logaritmo e não existir uma base, essa base sempre vai ser 10, como está aqui embaixo. Então, é log de 2 na base 10, mais log de 3 na base 10, menos log de 5 na base 10. E, por fim, eu peguei um exemplo da terceira propriedade, que é log de 2 elevado a 5 na base 3. Isso resulta em 5 vezes log de 2 na base 3. Isso porque o 5 vai para o início da expressão. Alguma dúvida ali? Beleza. Aí agora o Igão vai continuar explicando sobre a mudança de base. Como Daniel Pessoal, disse, não se assustem com logaritmo, depois eu vou vir explicando tudo isso para vocês. Eu acho que é um dos temas importantíssimos aí do ensino médio, que a galera sempre dá em trevo, acha que é difícil, mas não é difícil. É que você precisa dos itens do 8º ano, precisa de equação exponencial para conseguir entender. Mas se vocês se dedicando, vai dar tudo certo. Vai lá, Igão, desculpa aí. tranquilo, Gê. Bom, agora eu vou falar sobre a mudança de base. Basicamente, a mudança de base, ela
ela, como o próprio nome diz, ela ajuda você a mudar uma base para uma base que o exercício está pedindo ou para te ajudar em alguma conta, enfim. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem ali o log de A na base B. Então, ele precisa mudar para a base C, né? Como está ali em cima, mudar a base B para a base C. Então, basicamente, você vai colocar o logaritmando na base B sobre a base B... Não, o logaritmando na base C sobre o logaritmando B na base C, certo? Você desmembrou o primeiro log. E aqui no primeiro exemplo temos ali expresse na base 3. Então ele te dá o log 7 na base 2. Então você basicamente vai desmembrar e colocar ali o log 7 na base 3 e o log 2 na base 3. Então basicamente ficou o logaritmando 7 na base 3 e a base 2 na base 3, certo? E como o Daniel tinha citado anteriormente, como é uma divisão ali, vai resultar em uma diferença, ou seja, numa subtração. Então vai ficar log de 7 na base 3 menos log de 2 na base 3. Calma aí. Resulta na divisão. Cuidado com isso, meninos. Não. Isso eu tenho que rever, mas se fosse log de 7 dividido por 2 na base 3, aí sim seria log de 7 na base 3 menos log de 2 na base 3. Aqui não. Não, Aqui vocês deixam na divisão mesmo, tá? Uhum. tá, Tá bom, então menino? deixa na divisão. Mas Fala, Daniel. não poderia ser escrito dessa forma que você fez aí? E não poderia abrir uma diferença? Não. Porque se tá assim, você tá falando, ó. Boa pergunta, pessoal. Vou abrir um intervalo aqui, ó. Você tá falando que pode ser escrito assim, certo? Certo, Daniel? Certo, Igão? Uhum. Uhum. Log de 7 na base 3 menos... Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, não se preocupem, tá? Depois eu vou passar tudo isso para vocês. Concorda que isso, se está subtraindo, quer dizer que antes estava dividindo? Sim. Então, quer dizer que isso é a mesma coisa de log de 7 dividido por 2 na base 3. Então, isso já estaria na base 3. Ah, então não pode, tem que ser um log só, não pode ser log separado. Não, Anteriormente, no caso. não, porque, ó. Ah, tá. Então, galera, o que vocês vão fazer? Deixa eu só apagar aqui. É aquilo que vocês falaram. Log de 7 na base 2, você vai transformar isso, como é a base 3 que você quer, log de 7 na base 3, dividido por log de 2 na base 3. Na base 3. Ok, meus? Então daí acaba aí. É, que daí se ele te der um valor aqui, para aqui. Tá, Parou aqui. beleza. Você Uhum. não pode juntar esses dois caras. Entendi. Tá bom, Gê. Ok, meninos? Uhum. Vai lá, segue pro exemplo aqui, que eu gostei bastante desse exemplo. Tá, e aqui no segundo exemplo, ele está pedindo para calcular o log de 2 na base 10, sabendo que o log de 2 na base 30 é igual a A e o log de 5 na base 30 é igual a B. Bom, agora o primeiro passo é você mudar a base, ou seja, ali o logaritmando 2 vai ficar igual a log de 2 na base 30 sobre a base 10 na base 30. E então o logaritmando a gente já trabalhou, agora a gente vai trabalhar ali naquele log de 10 na base 30. A gente trouxe aqui para baixo e explicou aqui. O log de 10 na base 30 pode ser expresso em log de 2 vezes 5 na base 30, né? Porque se você fizer ali a multiplicação, 2 vezes 5 vai dar 10. Então é a mesma coisa, é mais para auxiliar no exercício. Aí agora a gente desmembra aquilo e como é uma multiplicação, vai resultar em uma soma. Então, vai ficar log de 2 na base 30 mais log de 5 na base 30. Portanto, o log de 2 na base 10, ele é igual a A dividido por A mais B. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Esse é um tema de avaliação, esse é um tema de prova, e um tema que eu gosto de
Ficar bastante nele. Vai lá, meninos, A pode gente achou seguir. bastante exercício de vestibular, sim. Muito. E daí cair a rodo no Nossa. vestibular, galera. Bom, agora eu vou mostrar 3 tipos de equações logaritmos para vocês. Começando pela primeira, é a mais simples de todas, é quando o log de A na base B for igual a log de B na base B. Ou seja, o fator que você precisa observar aqui são as bases e o sinal de igual, né, para ser uma equação. Portanto, vai ficar da seguinte forma, um exemplo aqui. Log de 3x menos 1 na base 7 é igual a log de 5 na base 7. Aí viu que as bases são iguais e é uma igualdade. Então, você pode igualar os logaritmandos. Aí fica 3x menos 1 igual a 5. Passa o menos 1 somando para lá, fica 3x igual a 6. E passa o 3 dividindo para lá, fica x igual a 2. No segundo tipo, log de A na base B igual a x. Essa parte aqui em amarelo é muito importante, porque vai usar basicamente em todos os exercícios de logaritmo, que você faz o seguinte, você vai pegar o logaritmando e vai igualar a b elevado a x. Então, um exemplo aqui, log de x menos 2 na base 2 é igual a 4. Aí você usa essa expressão aqui, então fica x menos 2 é igual a 2 elevado a 4, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 16. Aí você vai passar esse 2 que está subtraindo, somando para o outro lado, vai ficar x igual a 16 mais 2, portanto x é 18. E o terceiro tipo é a de substituição. Aqui é basicamente uma equação de segundo grau, né, para resolver. Então vamos lá. Log de x ao quadrado na base 2 menos log de x na base 2 é igual a 2. A gente pode observar aqui que essa expressão log de x na base 2, ela se repete em 2 vezes, aqui e aqui. Então, para facilitar a resolução, a gente poderia substituir isso daqui por alguma incógnita. Nesse caso, a gente substituiu por y. Então, reescrevendo essa expressão com essa substituição, fica y ao quadrado menos y e passa o 2 para a esquerda, menos 2, igual a zero. Aí, a partir disso, é só resolver essa equação de segundo grau. Aí vai dar duas raízes, 2 ou menos 1. Aí a gente pega, vai ficar log de x na base 2 é igual a 2, substituindo aqui o 2, né? Igual a x igual a 2 vezes 2. Então, aqui é o x é 4. Já nesse outro caso, a gente, utilizando o menos 1, vai Só ficar log pra, de... só pra esse 2 vezes 2 seria 2 elevado a 2, né? Que é a resposta da Isso, mesma, porque né? fica o x, que é o a, usando esse exemplo aqui, ó. O Sim. x, que é o a, igual a base elevado ao resultado, que é 2. Então, 2 ao quadrado. E o último aqui, utilizando a raiz menos 1, vai ficar log de x na base 2 é igual a menos 1. Portanto, x é igual a 2 elevado a menos 1. Aí vai usar aquela propriedade de potência, que quando o expoente for negativo, você inverte a base. Então, vai ficar x igual a meio. Pode passar? Pode. Bom, e aqui eu trouxe um exemplo da aplicação dos logaritmos no dia a dia. No caso aqui da matemática financeira. Uma pessoa aplicou R$ 500 num banco e paga juros mensais de 3,5 no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação dos juros compostos, o montante será de 3.500? Bom, primeiramente, lembrando que juros compostos é quando você obtém o... Deixa eu escrever aqui. Ô, Daniel, como é só exemplo, pode só explicar, não precisa fazer os Fechou exercícios, não. então. Pode só ir explicando, cara. Deixa pra na Beleza. hora dos exercícios vocês fazem mais passo a passo, relaxa. Então, aqui, primeiramente, a gente vai observar os dados. Então, o montante é 3.500, o capital que investiu 500, a taxa é 3,5,
Aqui ela passou para decimal, porque 3,5 sobre 100, você vai passar vírgula duas casas para a esquerda, vai ficar 0,035. E o t, que é o que ele quer descobrir. Então, vai ficar da seguinte forma: 3.500 é igual a 500 elevado a 1 mais 0,035 elevado a t. Aí vai só resolver a conta aqui e vai obter 1,035 elevado a t é igual a 7. Aí, a partir disso, vai aplicar o logaritmo. Vai ficar log de 1,035 elevado a t é igual a log de 7. Aí, nesse exercício, pediu para usar o log da calculadora. Aí, o resultado foi t vezes 0,0149 é igual a 0,8451. Nesse caso, aqui é uma multiplicação. T está multiplicando essa expressão aqui. Então, você passa ela dividindo, como está aqui, e o resultado vai ser esse daqui. T igual a 56,7. Então, o resultado é 56 meses de aplicação. Pessoal, opa, desculpa. Observem. Ué, o que aconteceu? Observem que só isso daqui, ó, quando vocês sabiam fazer equação exponencial, vocês não conseguem resolver. O logaritmo serve para isso também, tá? Vai lá, Daniel, continua aí. Acho que agora são os exercícios já. Ah, já acabou? Uhum. Legal, gostei de ver. Pessoal, outra coisa, sabe para que serve o logaritmo também? Foi criado inicialmente, depois eu vou trazer para vocês, para calcular a balística da bala de canhão. Depois ele é usado para calcular terremoto e para ver se a piscina da sua casa não está ficando verde nem nada, o log foi muito importante também. Daniel, me passa os exercícios só para eu ver quais são os exercícios, Beleza. meninos. Vamos ver a qualidade dos exercícios. Lembrando que eu não entrei ainda para ver. Tá, prossiga. Vai lá. Esse é punk. Ixi, cuidado com a formatação, hein? É, ficou meio Olha esse exercício complicado. 6, pessoal. Resposta em intervalo, que vocês estão vendo em intervalo. Prossiga, por favor. Por favor. Esses dois últimos aqui são os mais fáceis. Quem vai fazer? Quem vai começar? Eu posso começar? Pode começar? Uhum. Você pode fazer o exercício 7 para mim, então, Daniel, por favor? Beleza. Eu vou colocar a tela preta aqui. Acho que não precisa, dá para resolver aqui, eu acho. Dá. Você quer fazer ou você quer que eu faça? Posso fazer. Então vai lá, então. Sabendo que log de 2 é igual a 0,3010 ou 0,301, o valor de log de 4 na base 100 é... Bom, primeiramente a gente analisa o dado que foi dado. Log de 2 na base 10 é igual a 0,301. Como esse dado aqui está na base 10, a gente precisa fazer uma mudança de base. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu vou abrir o caderno para ir acompanhando o caso. Tá. Se quiser, ó, eu faço uma lousa. Enquanto você abrir, eu vou fazer uma lousa para Não, você de boa, aqui já do lado. tá aqui do ó. lado já. Deixa eu pegar o branco aí. Então, vamos lá. Log de 4 na base 100. Aí a gente quer passar para a base 10. Para passar na base 10, vai ficar da seguinte forma. Log de 4 na base 10 dividido por log de 100 na base 10. Beleza? Aí, a partir disso, esse log aqui de baixo a gente já consegue resolver, que é bem simples.
a gente faz aquela pergunta, né? Aliás, usa aquela conta. Então, 100 é igual a 10 elevado a x. Aí o 100 a gente pode simplificar ele da seguinte forma. Pode ficar 10 elevado ao quadrado, igual a 10 elevado a x. Aí, como as bases são iguais, é só igualar os expoentes. Então, x é igual a 2. E agora, no caso de cima, a gente pode fatorar o 4. Vou fazer uma divisão aqui para não confundir. Aí, fatorando 4 vai ficar da seguinte forma. Log de 2 ao quadrado na base 10. Aqui a gente vai usar aquela propriedade do peteleco. Então, o expoente ele vai para o início da expressão. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então, vai ficar 2... Eita, porra. 2 vezes log de 2 na base 10. Aí, se a gente observar aqui no enunciado, ele deu essa expressão aqui, que é 0,301. Então, aí vai ficar da seguinte forma. 2... Deixa eu ver quanto dá essa conta. Peraí, deixa eu fazer uma calculadora aqui. Eu faço as contas, 0,602. Mano, mas nem precisa fazer conta. Ah, o Gão. Se você... Igor, deixa o Daniel. Nossa, tá bom. Vou fazer aqui pros caras. Apresentação do Daniel, pô. Agora é ele, Aí vai galera. ficar Amo vocês Então, também. pegou bem o exercício que eu queria fazer. 0,602. Aí, lembrando como que era uma divisão, o denominador era 2. Aí aqui só dividir por 2. E agora fazer essa conta, hein? Fazer aqui. Pode usar a calculadora. Então, o 0,301. Andrade. O resultado O é sapo esse. de fora sempre enxerga mais. Não, eu Perfeito. sabia que dava Posso só para explicar? cortar aqui, É. mas eu quis fazer então, a Posso mostrar alternativa outra coisa para vocês, meninos? Não é log de 4 na base 10, na base 100? é. Sim. Decompondo, eu posso falar que isso aqui é log de 2 ao quadrado na base 10 ao quadrado. Certo? Uhum. Aham. Lembra o macete que eu passei para vocês? 2 dividido por 2 vezes log de 2 na base 10. Como 2 dividido por 2 é 1, é elemento neutro da multiplicação, Você é louco. posso é o próprio log. Tem 2 segundos, né? O exercício tem 2 segundos. Que coisa Quebrou o Daniel linda. agora. Quebrou aí, mano. Da Quebrou conta as que ele pernas. fez ali. Você é louco. Ai, velho. Galera, Larga mas a mão. aí que tá. O matemático é um cara preguiçoso que não gosta de fazer conta, ele enxerga o padrão e tenta achar o padrão e trazer uma lógica. Concorda que tem lógica que eu fiz para vocês, meninos? Tem. Com certeza. É lógico. Quebrou o pai. Nossa, quebrou com nós, mano. Ótimo, meninos, ótimo. Vamos lá. Uma sem graça. Você vai fazendo um pouco Daniel. Deixa eu fazer o 4, mano. Daniel, mas é isso, vocês têm que saber fazer, cara, o passo a passo, para depois eu trazer os macetes para vocês. Uhum. Pensei em tudo. Ah, professor, por exemplo, o Tulhão lá tá jogando futebol. Ah, ele quer pegar e quer jogar futebol, mas antes de jogar futebol, ele tem que saber os passo a passo. Ele tá jogando no gol. Ele tem que saber alguma posição de goleiro, como faz isso. Então ele tem que treinar alguns fundamentos. É importante isso, certo, Túlio? Deixa eu ver qual que é o 4, Igor. Depende do grau de dificuldade dele. Se for fácil... O FRGS. Não, quero ver o grau de dificuldade do exercício. Tô ligado. Gostei. Esse Pode é ser? nível médio. É um nível médio. Médio alto. Gostei. Vai lá, Igão. Tá, só deixa eu mudar a câmera de local. aqui, que Pessoal, tá se vocês atrapalhando. quiserem resolver algum exercício, e se for de um exercício de nível médio, se for de nível elevado, melhor ainda, porque daí eu só vou escolher um, não preciso nem escolher dois. Vai lá, Igão. Quer que eu escreva Tá. para você ou você escreve? Ah, eu vou tentar escrever. Então vai. Peraí, deixa eu só arrastar. Tá. Atribuindo para log de 2 o valor 0,3, então os valores de log 0,2 e log 20 são respectivamente. Beleza. Vamos começar.
Vamos começar com log de 0,2. Bom, esse log de 0,2, para facilitar, dá para a gente colocar ele como fosse log de 2 sobre 10, né? Porque é a mesma coisa. Hoje eu acho melhor você escrever, mano. Então apaga aí. Log de 0,2 é igual a log, segundo o Igão, de 2 sobre 10. Continua. Isso. Tá, aí agora dá pra gente resolver esse 2 sobre 10. Como você tinha falado, tem como a gente separar em uma subtração, porque agora sim tá em um log. Então a gente vai separar em log de 2 menos log de 10. E como não tem base, no caso a base ali seria 10. E se a gente for ver, ele estava falando no enunciado do exercício que log de 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. Então, Log de 2 na base 10. a mesma coisa que 0,3. Então aí já dá temos 0,3. E ali, como é log de 10 na base 10, como eu tinha citado lá nas propriedades, o valor é 1. Então vai ficar 0,3. Menos 1. E isso vai resultar em menos 0,7. Log de 0,2 é menos 0,7. Muito Isso. bem. Tá, então a gente já descobriu o primeiro valor. Aí agora a gente precisa descobrir o log de 20. Vou fazer aqui. Tranquilo. Vai lá. Tá, o log de 20 a gente pode adotar como se fosse log de 2 vezes 10. Que você resolve ali e vai dar log de 20. Aí agora, como é uma multiplicação, a gente vai desmembrar em uma soma. Então vai ficar log de 2 na base 10 mais log de 10 na base 10. Tá. Se a gente for resolver agora, vai dar o log de 2 na base 10, ele adota o valor de 0,3, mais o log de 10 na base 10 é 1. A gente vai resolver isso, vai dar 1,3. Então os valores é menos 0,7 e 1,3. Resposta B. E se você faz só o primeiro, pessoal, você já pode eliminar C, D e E. Se você tiver que chutar, você chuta só entre 2, ok? Eu ia pedir para os dois bonecos resolver mais um exercício cada um. Porém, como eu sempre falo, pode parar de espelhar, meninos, porque eu vou dar sempre um intervalinho a mais para vocês. Hoje eles não vão resolver. Parabéns, vou parar aqui.